Vamos lá, Gênesis 26, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora, verso 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já prosperou muito, você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o povo de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e nós vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que fala um pouco da história do patriarca Isaque, que era filho de Abraão. E qual é o contexto dessa história? Naquele tempo eles estavam passando por uma fome terrível, uma grande fome, e a Bíblia diz que era igualmente nos tempos de Abraão. Vale ressaltar que quando a Bíblia fala de fome nesse texto, não é aquela fome que você tem vontade de comer uma coisinha à tarde, igual na sua casa, não. A gente está falando de algo, de uma fome que matava pessoas. Era uma fome que era assim terrível, um lugar seco, onde você plantava, você não colhia nada. Não tinha água para beber. Era um cenário assim terrível, era um deserto, literalmente uma prova viver num lugar desse. E aí, meus amados, quando a gente olha para Isaque, quando essa fome começa a acontecer, sabe o que ele pensa? Olha, eu preciso buscar um lugar melhor para minha família. Eu preciso procurar um lugar melhor para poder sobreviver. E aí, qual é o pensamento dele? Olha, meu pensamento aqui é ir para o Egito. Por quê? Porque lá está tudo acontecendo da melhor forma possível. Lá tem alimento, lá tem água, lá tem prosperidade. Então eu vou sair dessa terra que está seca, que não produz nada, um lugar onde não tem nada para comer, e vou buscar um lugar melhor. Só que aí Deus aparece na história. E Deus chega para Isaque e fala assim: olha, Isaque, tenho algo para te falar, filho. Não vá para o Egito.
Você deve permanecer exatamente onde você está. Você imagina se eu ouvisse de Deus, você está vivendo num lugar, um cenário caótico, terrível. E aí você está doido para sair, você está doido para viver algo novo, você está doido para experimentar coisas novas. Você quer dar um conforto para sua família, você quer viver o melhor de Deus. Você quer viver o melhor para a sua vida e para a vida daqueles que você tem do seu lado, que dependem de você. Mas Deus chega para Isaac e é muito claro, fala: filho, permanece onde você está. Permanece, não vai para o Egito, permaneça onde eu te disser, fique mais um pouco aqui. E Deus faz uma promessa para ele: eu te abençoarei e estarei com você, assim como fiz com seu pai. E diz o texto que Isaac ficou lá. Isaac permaneceu em Gerar. E aí, meus amados, o engraçado aqui é que Isaac permaneceu lá. Sabe o que ele fez? Era um lugar seco, um lugar que não dava para plantar nada, um lugar que não tinha nada de prosperidade, mas Isaac começa a plantar. Isaac começa a semear. E aí, sabe o que acontece? Diz o texto que Isaac, em menos de um ano, colheu a 100 por 1. Sabe o que é isso? É você jogar uma semente e nascer 100 plantas aqui. Você colher, você jogar uma semente aqui de milho e você colher 100 espigas, 100 por 1. Num lugar onde não tinha nada, não tinha mais vida, estava seco, uma fome terrível. Mas esse homem semeou, e diz a Bíblia que ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E aí, gente, esse homem começa a prosperar, mas prosperar tanto, que os filisteus ficam desesperados com ele. Porque naquele tempo, quanto mais próspero você era, mais você mandava, mais você tinha poder sobre a população. E aí esse homem começa a prosperar. Os filisteus começam a pensar numa forma de boicotar ele. Por que esse homem começa a frutificar, a prosperar? Porque Abraão, o pai dele, no tempo dele, sabe o que começa a fazer? Cavar poços. Só que quando Abraão morre, os filisteus começam a entulhar os poços de Abraão. Começam a jogar terra, começam a tampar os poços. Só que aí Isaac começa a cavar esses poços de novo. E ele vai cada vez mais ficando rico, mexendo assim com toda a estrutura da terra, fazendo com que os filisteus façam de tudo para que ele suma daquele lugar. E aí Abimeleque chega e fala: olha, você precisa sair daqui, cara. Você tem que sair daqui. Você está prosperando demais aqui. E aí diz o texto que ele sai de Gerar e vai para o vale de Gerar. Quando ele chega lá, ele cava um poço. Ele e a sua equipe estão lá, ele e o seu povo, eles cavam um poço. E aí diz a Bíblia que eles acham uma nascente de água. Você sabe o que é achar uma nascente de água no deserto? Você está multimilionário. E aí os pastores de Gerar, os pastores que viviam ali pastoreando os rebanhos, eles vão atrás de Isaac e falam assim: ó, negativo, esse poço que você cavou aqui agora não é seu não, esse lugar aqui é nosso, esse poço é nosso. Diz a Bíblia que Isaac fala: tudo bem, e ele dá o nome daquele poço de Ezeque. Ele fala: pode ficar com o poço. E ele vai para outro lugar e ele cava outro poço, ele acha água de novo. Os pastores de Gerar ficam indignados e falam assim: olha, esse poço também é nosso. Ele fala: beleza, é de vocês? Ó, então, sem briga. Ele chamou de sítio, já deixou o poço lá. E ele foi para outro lugar. Diz a Bíblia que ele foi para outro lugar, cavou outro poço. Sabe o que aconteceu? Os pastores pararam de perturbar ele. E aí ele deu o nome de Reobote, que significa: o Senhor está nos prosperando. O Senhor está alargando as nossas tendas. O Senhor está conosco. E aí, depois disso, ele acaba de cavar esse poço, o Reobote, e aí, acabou de cavar, Deus aparece para ele novamente. E Deus começa a falar com ele tudo sobre a aliança de novo, dizendo: olha, eu estou com você, eu te abençoarei, assim como falei com seu pai Abraão. Tudo aquilo que eu prometi para o seu pai, está acontecendo na sua vida, vai acontecer, porque eu tenho uma aliança com teu pai e eu tenho uma aliança contigo. E aí, meus amados, onde eu quero chegar com tudo isso? Pastor, é muita informação. Mas tem informação aqui que pode mudar a sua vida hoje. Amém, gente? Amém.
Eu falei mudar a sua vida, vamos com tudo. Amém, gente? Glórias a Deus. Eu quero pensar com você hoje sobre o tema vivendo o melhor de Deus. A verdade é que todos nós desejamos viver o melhor de Deus. Amém? Todo mundo tem esse desejo? Todos nós temos esse desejo. Só que para a gente viver isso, nós precisamos responder 3 perguntas importantes. 3 perguntas importantes nós precisamos responder. A primeira delas é: estamos dispostos a viver os processos que antecedem o melhor de Deus? Será que estamos dispostos a viver realmente os processos de Deus? A segunda pergunta é: nós estamos dispostos a obedecer a Deus independente do cenário em que estamos vivendo? Será que estamos? A terceira pergunta é: estamos dispostos a abrir mão daquilo que é nosso por direito para vivermos os propósitos de Deus? Será que estamos? Afinal, o que precisamos fazer para vivermos o melhor de Deus? É isso que eu quero responder para você essa noite. Primeiro, seja obediente de verdade. A primeira coisa que você precisa fazer para viver o melhor de Deus, para experimentar o melhor tempo de Deus na sua vida, você precisa ser obediente a Deus. Pastor, quem fala isso? Foi você? Não, a palavra de Deus diz, no verso 1, 2 e 6, o seguinte, olha lá, verso 1, sobreveio a fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Verso 2, o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, verso 6, Isaque ficou em Gerar. O que a gente vê nesse texto, meus amados? Começou uma terrível fome, um tempo de escassez. E aí, ele quer ir para o Egito. Ele está com desejo de ir para o Egito. Deus fala para ele, fica. E quando nós estamos falando de fome, é muito importante a gente entender uma coisa importante, sabe o quê? Porque quando a gente está falando de fome aqui, nós estamos falando de incerteza na sobrevivência. Porque se não tem comida, quem é que sobrevive? Você tem comida para dar para o animal? Você não tem. Então, você já não tem um animal para você abater. Se você não consegue plantar porque você não tem água, você vai comer o quê? Então, a gente está falando aqui de questão de sobrevivência. Sem alimento, sem vida. E quando a gente olha para esse cenário aqui, que a Bíblia nos mostra, a gente está diante de uma terra morta, seca, sem produção. E aí, gente, como que a gente fica num lugar desse? Como que nós vamos sobreviver num lugar onde não tem alimento, onde não tem comida? Ou tem alguém aqui que consegue sobreviver com vento, com o sol? Com a luz do sol eu me alimento, pastor. Mentira, você precisa de comida. Você precisa de energia para sobreviver. Só que nós estamos diante de um lugar que não tem nada disso. Qual é o natural nosso? É buscarmos um lugar para sobrevivermos. Buscarmos meios de sobrevivência. Esse é natural. É o que a gente precisa fazer. Só que aí vem Deus e fala para Isaque, Isaque, você não vai para o Egito, você vai continuar aí. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que você olhar 5, 6, 7 filhos, as crianças tudo com fome, você olha para sua esposa, ela já está desmaiando, você olha para os seus bichos, está tudo morrendo, e Deus fala para você, você não vai buscar a provisão não, você vai continuar onde você está. Eu não sei você, mas olha, é algo complicado. Eu ficaria mexido. Fala, meu Deus, qual é o teu plano, pai? Não dá para descortinar para mim não? Porque eu preciso saber. Tem os catarrentos aqui estão tudo com fome. Eu preciso dar comida para eles. Como é que eu faço, Senhor? E Deus fala para Isaque, ó, fique firme, mantenha, não vá para o Egito. Meus amados, sabe o que eu vejo de Deus aqui quando Deus fala isso para ele? Era como se Deus estivesse dizendo para Isaque, olha, não vai atrás da provisão, sabe por quê? Eu sou sua provisão. E Deus está falando isso para você hoje. Porque quando o cenário começa a apertar para você, você começa a tentar encontrar meios de buscar as coisas que Deus não mandou você buscar. Quando a coisa começa a apertar, você começa a tentar dar o jeitinho brasileiro. E Deus está dizendo para você, não vai atrás da provisão. Se eu mandei você ficar, eu vou te garantir. Eu sou a provisão na sua vida.
É isso que a gente consegue compreender aqui, meus amados. Nós precisamos entender hoje algo muito importante. Deus sempre estará conosco, mesmo quando os cenários forem terríveis. Deus estará conosco. Talvez você esteja vivendo um cenário terrível na sua vida. Talvez você tenha clamado, você tenha falado: pastor, olha, eu tenho orado tanto, pastor, eu tenho jejuado por essa situação na minha vida, mas parece, pastor, que a minha oração fica no teto. Aí tem gente que fala para mim: pastor, eu acho que eu vou arrumar um interventor disso aí, porque minha oração não está subindo. Eu vou num culto diferente, está lá perto da minha casa, que lá tem um profeta que, ó, tem ligação direta. Tem ligação direta com o alto, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de um culto diferente, de um profeta, para poder falar com Deus, não. Se você quer viver o melhor dessa vida, se você quer experimentar o melhor de Deus, eu tenho uma palavra para dizer para você. Sabe o que você precisa fazer? Obedecer. Obedecer. São 4 letras. O-B-D-C. Pronto. É isso que a gente precisa. Tem muita gente que acha que vai atrás, pastor, eu vou atrás de um santo de Deus. Gente, você não precisa disso não. Deus está dizendo para você hoje: pare de procurar coisas onde não tem. Eu sou sua provisão, confie em mim, porque eu posso fazer na sua vida. Eu posso fazer na sua vida. Entenda que Deus é o maior interessado em guiar a sua vida. Mas pastor, Ele é o maior interessado, mas o que eu preciso fazer? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você acha que eu vou trazer uma fórmula mágica para você aqui? Olha, a fórmula é: ouça a voz de Deus. Mas pastor, eu tenho orado tanto, não tenho escutado a voz de Deus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque Deus está falando com você o tempo todo. Talvez você não queira ouvir, porque Deus está mandando você ir para um lugar e você quer ir para outro. Deus está dizendo para você: olha, fica em Gerar. E você está doidinho para ir para o Egito. Porque vamos combinar uma coisa? Sair da zona de conforto às vezes é doído, né? Sair da zona de conforto é dolorido. Só que para você viver o extraordinário, você vai precisar obedecer. Você está disposto? Você está disposto a viver o melhor de Deus? Você precisa, a partir de hoje, obedecer. Pastor, por que eu não tenho então experimentado o melhor de Deus? Talvez porque os seus ouvidos estejam tapados e porque você também decidiu fazer o que você quer da sua vida. Isaac estava vivendo num tempo terrível, mas aí Deus fala com ele: fica. Eu fico imaginando o coração desse homem olhando para o cenário assim, falando: meu pai, sério? Não está com cara de chuva? Não está com cara que o Senhor vai mandar aqui alguma coisa acontecer, porque o cenário é terrível. Mas Deus disse para ele: fica. E sabe o que diz o texto? Que ele obedeceu. Glórias a Deus. Glórias a Deus que ele obedeceu. Ele obedeceu. Se você quer hoje mudar a realidade da sua vida, você precisa parar, ouvir a voz de Deus, e não somente ouvir, mas obedecer. Tem muita gente que até ouve: Senhor, o que eu devo fazer? Deus está mandando você fazer, mas você quer ir para o outro lado. Sabe por quê? Porque você sair desse lugar onde você está e ir para outro lugar, olha, vai te custar um esforço que você muitas vezes não está afim de fazer. O problema é esse, meus amados. Nós precisamos entender que Deus quer o melhor para cada um de nós. Eu lembro quando eu vim assumir essa igreja aqui em Caxias, o cenário era terrível. Eu tinha um monte de opção. Eu falei: poxa, eu posso viver um projeto do zero. Tem um projeto novo saindo ali, eu vou aproveitar esse projeto. Vou começar do zero. Ou se não, poxa, eu tenho um povo lá em Bangu já. Povo que saiu da minha casa, uma igreja pronta lá. Só que Deus falou comigo: ó, teu lugar não é Bangu não. O teu lugar não é Meier não. Teu lugar não é Niterói não. Teu lugar é Duque de Caxias. Lá tem um povo te aguardando para viver o sobrenatural. Aleluia! Glórias a Deus! Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil obedecer? Claro que não é. Não é fácil, mas se você obedecer, olha, Deus muda a sua história. Pastor, eu pensei que tinha uma fórmula mais fácil, hein? Tem muita gente achando que o evangelho é doce de leite. Deixa eu te falar, é fel.
Evangelho é fé, o evangelho é renúncia. Evangelho é metanoia, é o mundo inteiro indo para o inferno e você dizendo, ei, ali ó, vamos para o céu, vamos mudar o rumo, está todo mundo indo para esse caminho, eu não vou andar nesse caminho, porque Jesus morreu por mim. Não é esse evangelho que tem pregado por aí. Nós precisamos entender isso. Segundo, para vivermos o melhor de Deus, o que precisamos fazer? Acredite na promessa, independente do cenário. O verso 12 vai dizer para a gente, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O texto diz que tinha fome, estava ruim, mas Deus falou, permanece, que você vai ser abençoado. Ele tinha uma promessa de Deus aqui, amém? Deus falou com ele, Deus falou, olha, permanece porque nós temos uma aliança, eu vou te abençoar, eu estou com você, permanece. E aí esse homem permaneceu, só que o engraçado, gente, é que ele permanece sabendo que a terra está ruim, está seca, não tem água, mas diz o texto que ele semeia. O cenário está terrível, mas ele está semeando. Posso te falar uma coisa? Muitas vezes na sua vida o cenário ruim chega para você semear, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Você precisa acreditar. No pior cenário você vai semear. Pastor, mas eu estou precisando de ajuda, eu vou ajudar alguém? Sim. Pastor, meu casamento não está legal não, eu vou ajudar outro casamento? Sim. O cenário é o pior, mas você precisa semear. Você precisa semear, você precisa fazer a sua parte. Foi o que Isaac fez. Eu fico imaginando o povo indo para o Egito. Imagina as caravanas indo para o Egito e perguntando para Isaac, o povo passando por Isaac. E aí, Isaac, bora, cara. Cadê teu pessoal? Não vai não? Ele, eu não vou não. Deus falou que é para mim ficar. Deus falou, fica, Isaac, eu estou aqui. E o povo, você está maluco, cara? Você tem que dar comida para essas crianças, cara. Você tem que cuidar desses animais, vai tudo morrer, cara. Como é que você vai ficar aqui? E ele fala, olha, Deus falou para eu ficar, eu vou ficar. Eu fico imaginando, será que a gente viveria a mesma coisa? Será que a gente teria a maturidade desse homem, de olhar para o cenário e falar assim, olha, o cenário é o pior, mas eu sei que Deus pode mudar o cenário amanhã. O cenário é um cenário de morte, mas Deus é o Deus da vida, e Ele muda hoje esse cenário. O cenário é de escassez, mas Deus envia abundância hoje na sua vida. O cenário é de tragédia, mas Deus é um Deus que muda diagnósticos. Você precisa entender isso. Entenda isso. Eu fico vendo Isaac, ele poderia ficar se lamentando, eu vou ficar em Deus, mas olha, se o Senhor não me der tudo que eu pedi, eu vou embora, hein? Tem um monte de gente que faz isso. Tem um monte de gente que faz isso. Esse homem não para, por quê? O cenário está ruim, mas ele está semeando. Ele não fica como espectador, não. Porque ele tem uma promessa, ele não poderia sentar, cruzar as pernas e ficar aguardando a promessa. Tem gente que fala para mim, pastor, já estou há 25 anos esperando a promessa. Eu falo, você não precisava nem esperar um ano, porque Deus já falou com você há 25 anos, você não agiu, você está esperando há 25 anos. Porque esse homem poderia muito bem, gente, ficar relaxado aguardando a promessa. Mas olha, quando Deus te prometer algo, você precisa entender, olha, o que eu preciso fazer? Porque você tem algo para fazer. Você sempre vai ter algo para fazer, você vai precisar se movimentar, você vai precisar dar um passo de fé, você vai precisar largar o pecado, você vai ter que renunciar a algumas coisas na sua vida, você vai ter que ler a palavra de Deus, você vai ter que fazer jejum, você vai ter que fazer algumas coisas. O que Deus está te pedindo para fazer? Ficar sentado aguardando a promessa, olha, e cantando aquela música, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Tá bom, vai nessa. Vai nessa. Toda promessa tem que ter um passo de fé da sua parte. Toda promessa tem que ter uma renúncia na sua vida. Toda promessa, você precisa se mover. E esse homem se moveu. Ele acreditou na promessa. Ele teve fé na promessa. Ele foi fiel à promessa, independente do cenário. Sabe o que aconteceu com ele? Ele viveu o melhor de Deus, porque numa terra seca, ele colheu a 100 por um. E ele enriqueceu ao ponto dos filisteus não acreditarem no que estava acontecendo. Você quer viver o melhor de Deus? Olha,
Entenda isso. Amém, gente? Para fechar, para vivermos o melhor de Deus, o que precisamos fazer? Precisamos acreditar que aquilo que Deus decidiu ser nosso, virá em nossas mãos. Tem muita gente que fica indo atrás da bênção, já viu aquela coisa de, cara, Deus não está mandando você fazer isso. Tem muita gente que acha que tem que brigar com os outros para ter sua bênção. Esses homens aqui, diz o texto, que esse homem cava poços. Isaac, ele está prosperando, e eles falam assim, ó, sai daqui que você está prosperando demais. Ele sai, ele vai para o Vale de Gerar. Chega no Vale de Gerar, ele cava um poço, os pastores vêm e começam com uma confusão com ele. Falando, esse poço aqui é nosso. Ele achou um poço de nascente. Você tem noção? Água fluindo. Gente, isso aí valia bilhões. Não tem dinheiro que pague isso. No deserto, ele acha um veio de água em algumas versões. E aí os pastores vêm e falam, isso aqui é nosso. Ele chama o poço de inimizade, de contenda, o primeiro. É Ezeque. Significa contenda. E ele fala, ó, abre mão disso aí. A gente não vai ficar brigando por isso, não. E aí ele sai, muda de posição. Olha, a promessa do Senhor, eu te abençoarei, assim como falei com seu pai. Assim como abençoei seu pai, eu vou te abençoar. E ele muda de lugar, ele não arruma confusão com os outros, não. Contenda, ele está fora de contenda. Aí cava um outro poço. Quando ele cava um outro poço, os pastores vêm e falam assim, esse poço também é nosso. Você pode largar esse poço aí. Gente, ele já estava poderoso demais, ele tinha muito dinheiro, ele não poderia peitar esses caras e falar assim, olha, sai daqui vocês, esse poço é meu. Ele não poderia? Mas ele fala, olha, faz o seguinte, vamos abrir mão disso aqui. E ele deu o nome de inimizade. Falou, não tem esse negócio de inimizade não, eu vou sair daqui, deixa sair para eles. E aí diz o texto que ele vai para o terceiro lugar. Quando ele vai para o terceiro lugar, gente, ele cava o terceiro poço. Quando ele cava o terceiro poço, os pastores já não perturbam mais ele. E aí ele cavou o poço Reobote. Reobote, a prosperidade chegou. Sabe por que isso? Porque esse homem aqui entendeu que aquilo que é dele ninguém tira. Aquilo que é dele, vai nas mãos dele. Ah, pastor, eu estou com um processo da justiça aí, que tem um monte de família querendo brigar comigo. Olha, se for teu, vai vir nas suas mãos. Você não precisa ter contenda e inimizade com ninguém. Porque é nessa hora que o crente dá testemunho, tá? É nessa hora. Mexeu no bolso, a gente vê quem é crente ou não. Mas esse homem nos ensina como vivermos os planos de Deus, o melhor de Deus. Acreditando que aquilo que é nosso, olha, vai vir nas nossas mãos. O engraçado, gente, é que esse homem abre mão de tudo. Ele abriu o poço era do pai dele. Era dele, por direito. Mas ele decide abrir mão porque ele não quer contenda, ele não quer inimizade, ele quer viver o melhor de Deus. Se você for alguém que vive buscando contenda e inimizade, você não vai viver o melhor de Deus. Começa a entender que tem umas coisas na sua vida que você precisa abrir mão. Porque a bênção que Deus te prometeu, que você tem batalhado por ela, vai vir nas suas mãos. Fique tranquilo. Se garanta no Senhor e menos em você. Para concluir, eu quero chamar duas atenções para alguns detalhes aqui. Olha, o primeiro detalhe é que Deus os abençoa com o poço Reobote. E aí eles poderiam relaxar depois disso, né? A prosperidade chegou. Tá tudo bem, pastor. Chegou a prosperidade na minha vida, agora eu vou relaxar. E Isaac ensina para a gente que sempre tem mais. Isaac ensina para a gente que a gente precisa avançar. Porque eles acharam um poço Reobote, mas eles não pararam no Reobote. Porque o verso 23 vai dizer para a gente, dali Isaac foi para Berseba. Dali ele se movimentou, ele achou o poço, Reobote. Mas ele não ficou estagnado não, falou, agora que eu achei o poço, agora que o Senhor me abençoou, eu vou relaxar. Sabe qual é o problema de muita gente? É que quando recebe a bênção, relaxa. E Deus está dizendo para você, eu já não relaxa não, eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho mais para você, amém gente? Amém. Eu tenho mais para você, Deus está dizendo isso para você. Não fique estagnado quando a bênção chegar. Pastor, eu quero tanto um filho. O filho chega, acabou sua vida espiritual. Deus está dizendo para você, chegou o filho, é a bênção, é o milagre que eu te dei.
é a prosperidade, é um sonho realizado. Continue, Deus está dizendo para você isso. Pastor, recebi aquela causa na justiça, olha, vou conseguir comprar a casa de praia, hein, pastor? Mas o problema é que você não vai mais aparecer no culto. Problema que aí a cervejada vai rolar na casa de praia, não pode. Problema é que você vai sair do foco do seu propósito. Quando a bênção chegar, lembre-se, tem propósito para essa bênção. Quando a bênção chegar, lembre-se, não é hora de estagnar, Deus tem mais. Quem recebe a bênção e continua no caminho, está preparado para receber muito mais. Segundo detalhe, para fechar, Deus apareceu para Isaac no tempo da fome e diz para ele ficar em Gerar. Sabe quando Deus aparece de novo no texto? Quando Isaac acha o poço Reobote. Pastor, não entendi. Deus chega para Isaac no pior cenário e fala para ele, olha, permanece aqui, filho, não vai para o Egito não, eu estou com você, estou aliançado com teu pai, estou aliançado com você. E depois, Isaac vai passando por várias situações, contendas, inimizades, expulsão, cavando poços, indo para lá, correndo para o outro lado, e Deus vai aparecer de novo para ele, quando ele achou o poço Reobote. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Deus aparece muitas vezes para você num cenário terrível, dizendo, eu estou com você. Filho, eu vou te abençoar. O cenário está ruim, né? Mas eu mudo esse cenário, fique tranquilo. Me obedeça. Eu estou com você, filho. E aí um monte de coisa acontece na nossa vida e a gente acha que Deus esqueceu da gente. A gente começa a pensar, meu Deus, cadê você? Eu estou fazendo tantas coisas, eu estou vivendo tantas coisas ruins, cadê o Senhor, Pai? O Senhor prometeu que estaria comigo. Agora eu estou aqui com uma doença. Agora eu acabei de falir a minha empresa. Agora eu estou com um problemão para resolver com meu filho. O Senhor disse para mim, no pior cenário, que estaria comigo. Eu estou vivendo um monte de processo e não estou vendo o Senhor, Pai. Nesse texto, Deus nos mostra que mesmo quando Ele não aparece, Ele está trabalhando. Mesmo quando você pensa que Ele está longe, que Ele está desconectado contigo, Ele está te ajudando em tudo aquilo que você precisa. Deus nos mostra que Ele faz a promessa, mas os processos você vai ter que viver. Entenda que no meio da promessa, entre a promessa e a efetivação da promessa, tem um processo. O problema é que muitas pessoas não desejam passar pelo processo, porque o processo é cavar poços, é ser expulso, é tomarem coisas que são nossas por direito. Os processos são doloridos, mas sabe de uma coisa? Saiba que em todos os processos que você vive, Deus está contigo. Em todos os processos que você está vivendo, Deus está trabalhando para que você possa encontrar o melhor poço. O Reobote está chegando na sua vida. Não pare de cavar. Não pare. Se você quer viver o melhor de Deus de verdade, não existe fórmula mágica, não. Você precisa viver os processos. Mas Deus está com você em todos os processos. Ele aparece no início e Ele aparece no fim para dizer, ei, no meio, eu estava contigo. Eu estava com você. Você não caminhou até aqui sozinho, não. Eu peguei na sua mão, eu caminhei com você, eu te levei para a promessa. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar. Está chegando a hora do Reobote na sua vida. O processo dói.
mas Ele está com você no processo. Você crê nisso, em nome de Jesus? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado porque o Senhor aparece, se revela a cada um de nós nos piores cenários. E o Senhor nos ajuda a passar por todos os processos até o propósito, até a promessa, Pai. Assim como o Senhor fez com Isaac, que o Senhor nos ajude a encontrarmos Reobote. Que o Senhor nos ajude, Pai, a passar pelos processos. Esteja conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa. Eu queria fazer uma pergunta aqui essa noite. Eu queria perguntar se você sentiu no seu coração o desejo de dar um passo de fé hoje, de declarar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você tem um desejo hoje de entregar sua vida a Jesus, de falar: Pai, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Repita uma oração comigo no seu coração. Não precisa repetir em voz alta, repita assim: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura e muda a minha história hoje, Pai. Eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu quero a partir de hoje viver uma vida contigo, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.